Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna. Radhastami. Radhastami é o dia do aparecimento de Srimati Radharani. Srimati Radharani é a eterna consorte de Krishna. E todos os Vaishnavas do mundo inteiro estão hoje vibrando os nomes de Radha. E quando cantamos Radhe, por exemplo, como foi cantado hoje, estamos implorando a Srimati Radharani que nos veja, que nos observe como um candidato ao serviço devocional a Krishna. Então, e ela nos vê. Ela tem essa potência. E sabe como ela se dirige a Krishna? Ela diz assim, aquele ali, ó, aquela ali, é mais devoto que eu. Imagine. A humildade dela faz ela falar assim para Krishna. Basta cantar Hare Krishna, ela já fica achando que a pessoa é o máximo dos máximos. Tudo que a gente quer é ser considerado o máximo, né? Pois Radharani nos considera o máximo quando nós cantamos os nomes de Krishna e quando nos dirigimos a Krishna. Hare, como na expressão Hare Krishna, no mantra Hare Krishna, Hare é exatamente dirigir-se a ela, que tem o nome de Hara. Então Hare é a forma vocativa, de forma de se dirigir a ela, ó Hara, ó Radha, é outro nome dela. Né? Ó Radha, por favor, me ocupe no serviço a Krishna. Então nós vamos ter agora a aula do Bhagavatam, às 11h15, vamos ter a palestra oficial do dia de hoje. Agora vamos ler do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 6, verso 26, também o 27. (26, 27 e 28). O título do capítulo: Os semideuses e os demônios declaram trégua. Aqui tem muita história antes disso, mas a gente vai chegar lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Repitam, por favor. Shri Shuka Uvacha. Iti Devan Samadhisha Bhagavan Purusha Uttama Tesham Antardadhe Rajan Swachanda Gati Ishvara. E agora eu vou ler sozinho. Shri Shuka Uvacha Iti Devam Samadesha Bhagavan Purushottama Tesham Antardadherajam Swachanda Gatirishvara.
Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Iti, assim, Devam, todos os semideuses, Samadesha, aconselhando, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Purusha Uttamaha, a melhor de todas as pessoas, Tesham, deles, Antardadhe, desapareceu, Rajam, ó rei, Swachanda, livre, Gatihi, cujos movimentos, Ishvaraha, a personalidade de Deus. Então a tradução deste verso e dos próximos, até o 28, que vai ter um significado de Prabhupada, são as seguintes. Shukadeva Goswami prosseguiu, ó rei Parikshit, após aconselhar os semideuses dessa maneira, a independente e suprema personalidade de Deus, a melhor de todas as entidades vivas, desapareceu da presença deles. Em seguida, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, após oferecerem suas respeitosas reverências ao Senhor, retornaram às suas moradas. Todos os semideuses então, aproximaram-se de Maharaj Bali. Maharaj Bali, o mais célebre rei dos demônios, sabia muito bem quando fazer as pazes e quando lutar. Logo, embora seus comandantes e capitães estivessem agitados e prestes a matar os semideuses, Maharaj Bali, vendo que os semideuses dirigiam-se a ele sem uma atitude belicosa, proibiu seus comandantes de matá-los. Agora tem um significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. A etiqueta védica prescreve que grihe shatrum api praptam vishvastum akuto bhayam. Ao se dirigirem ao local dos oponentes, os inimigos devem ser recebidos de maneira tal que se esqueçam que há animosidade entre os dois grupos. Bali Maharaj era bem versado nas artes do pacifismo e do combate. Logo, ele recebeu os semideuses muito bem. Embora seus comandantes e capitães estivessem agitados, essa espécie de tratamento prevalecia mesmo durante a luta entre os Pandavas e os Kurus. Durante o dia, os Pandavas e os Kurus lutavam com toda a força e, ao terminar o dia, iam aos campos uns dos outros como amigos e eram recebidos como tais. Durante esses encontros amistosos, o inimigo oferecia a qualquer outro inimigo o que ele quisesse. Esse era o sistema. Bons tempos. Então, fazendo a contextualização, o primeiro verso que nós lemos diz Shri Shuka Uvacha. Uvacha significa disse, e Shri Shuka é o nome de uma pessoa. Shri Shuka é o nome de um grande mestre, Shukadeva Goswami, que, sendo uma pessoa renunciada, vagava pelo mundo caminhando. Era um andarilho vagando e em perfeito silêncio. Todos os aspectos externos dele demonstravam que ele era uma pessoa muito avançada. Inclusive, uma vez caminhando, ele passou em um lago muito bonito, onde tinham várias moças jovens tomando banho sem roupa. E elas olharam, viram que havia um homem naquela área, que não era a área de homem passar, mas elas viram pela fisionomia, como ele se portava e entendeu, esse é um grande sábio, não é uma ameaça para nós, não vamos precisar nos juntar e pegar ele. Deixa ele passar. E ele passou sem nem perceber, porque ele tinha uma meta na frente, não era ali. Então ele foi focado em sua meta, caminhando, até chegar à beira do rio, de um grande rio onde os devotos se reuniam para falar tópicos transcendentais. Hoje a gente vai para um auditório com ar-condicionado,
cheio de segurança total, fechado e tudo. Lá eles se reuniam assim, à beira do rio. Inclusive, tem lugares chamados Ghat, que são como praias, só que são trabalhados. Eles preparam assim em alvenaria degraus para que as pessoas se sentem. E o que vai falar, como agora, senta no assento mais elevado para ser melhor visto, e os outros se sentam abaixo e eles se reúnem ali e falam filosofia, história, sociologia, religião, tudo que eles querem falar de acordo com a audiência, com o pedido da audiência. Ele chegou num lugar que todo mundo estava reunido, Shukadeva. E quando ele chegou naquele lugar, todos olharam para ele como as moças do caminho, né, do laguinho lá, identificaram que ele era, esse aí é top. Né? Então, tinha uma outra questão gravíssima acontecendo, uma questão política gravíssima. O imperador estava presente naquele lugar, tendo renunciado tudo. Ele tinha abdicado do poder, não estava usando nem coroa, nem roupa de imperador, ao contrário, estava usando só roupa íntima, porque ele havia sido amaldiçoado para morrer dentro de 7 dias. E ele sabia que a maldição ia pegar. Ele sabia que em 7 dias ele ia morrer. Então ele pensou, o que eu vou fazer nesses últimos 7 dias? Vou passar numa rave? Não vou. Vou viajar para conhecer Paris, que eu não fui ainda? Não vou. Eu vou me recolher e quero ouvir sobre os passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Eu quero colocar em ordem todo o conhecimento que eu tenho meio desordenado. Eu vou procurar um mestre nesses últimos 7 dias, vou fazer um retiro e ter uma vivência de assuntos inteiramente transcendentais. Quando ele chegou, todos que estavam ali reunidos, como hoje a gente vê, às vezes passa numa praça no interior e vê uns velhinhos jogando dominó. Os velhinhos, daquela época, naquela região, se reuniam, não era para jogar dominó, mas se reuniam ali para falar sobre filosofia, sobre literatura, esses livros transcendentais como o Srimad Bhagavatam. Então, Parikshit Maharaj, o imperador, Maharaj significa isso, grande pessoa. Então, Parikshit Maharaj foi aquele lugar porque ele sabia, ali se reúnem as pessoas cuja única atividade é falar filosofia, lembrar dos passatempos, eles já estão aposentados. Então eu vou lá e lá haverá alguém que possa me falar o que eu quero ouvir. Eu estou cansado dos assuntos da política, dos assuntos da sustentabilidade, dos assuntos da administração. Eu quero agora o meu autoconhecimento, eu quero fechar a minha vida, que era curta, ele tinha 30 e poucos anos de idade. Vale a pena lembrar disso. Então, eu quero fechar a minha vida da melhor maneira possível. Então ele foi e todos viram quem vai poder apresentar para o imperador o conhecimento como ele quer o conhecimento. Todos estavam assim ainda em dúvida quando aparece Shukadeva Goswami. E eles identificaram Shukadeva e aí Shukadeva e ofereceram a Shukadeva o assento mais elevado. Shukadeva entrou e sentou e começou a falar. Não sei se ele cantou de Ayarada, mas ele sentou e se preparou para interagir. E Parikshit Maharaj vai então a ele, se apresenta e diz, eu estou amaldiçoado para morrer em 7 dias e eu quero ouvir a respeito de Krishna. Krishna tinha uma relação com a minha dinastia, com os meus parentes. Eu sou um descendente dos Pandavas e eu quero ouvir sobre essa relação. Eu tenho muitas dúvidas, a história conta muitas coisas e eu quero ouvir sobre isso.
Shukadeva Goswami disse sim e começou a falar. E essa fala de Shukadeva Goswami produziu esse livro, que são 20 volumes, 19 volumes. Srimad Bhagavatam. Original em sânscrito, da literatura sânscrita, escrito por Vyasadeva, na sua maturidade. Vyasadeva é a encarnação de Krishna, que veio para produzir os livros que ainda não estavam escritos até então. Então ele veio para produzir os livros, colocar a literatura na forma de livro físico. Não era virtual ainda. Né? Então ele veio com aquele objetivo. E quando ele falou com Parikshit Maharaj, ele estava no auge da sua maturidade. Maturidade completa, material e espiritual. Então imagine a produção dele. Né? Ele tinha tipo pós-doc, sabe? Assim, ele tinha acabado de se encontrar com seu mestre e ter dito ao mestre, apesar do meu mestrado, do meu doutorado, ainda tem algo que falta. Eu não estou plenamente satisfeito. E Narada Muni, então, disse para ele, eu acho que você não falou exatamente dos passatempos de Krishna. Você não falou exatamente da personalidade de Deus. Você não descreveu o Bhagavan. Aí ele, é nessa linha de pesquisa que eu vou agora. Aí ele produziu o Bhagavatam, nesse nível de maturidade com a orientação do seu mestre espiritual Narada Muni. Então, Shukadeva Goswami ouviu dele o Bhagavatam e memorizou instantaneamente pelo estilo de vida que ele tinha. Ele não perdia o foco, tinha excelente memória, não passava o dia inteiro no WhatsApp vendo TikTok, né? Aquelas coisas. Não passava, não perdia tempo com isso. 10 horas da noite, 11 horas da noite. Ainda está lá naquela situação. Ele não estava naquela situação. Então ele tinha uma memória muito translúcida, muito clara. E então ele lembrava de tudo. Aí ele está agora ali e Parikshit Maharaj se apresenta diante dele e diz então, eu estou pronto para ouvir. Eu renunciei tudo. Meu filho já assumiu o império, a minha esposa está chorando lá no palácio e eu pedi que ninguém me acompanhasse e vim sozinho. Então agora, por favor, me fale sobre isso. Aí ele vai contando essa história. O gênero literário desse livro é Purana, conhecido em sânscrito, que são histórias concentradas, é uma antologia de histórias, assim, se junta muitos contos para... Todos esses contos têm como propósito revelar a identidade de Bhagavan. Ele é chamado Bhagavatam. Porque revela Bhagavan. Os Puranas tratam de diferentes temas, 10 temas geralmente. O Bhagavatam trata desses 10 temas, mas todos eles relacionados com Bhagavan. Então aqui está se contando a história, agora chegamos nos nossos 3 versinhos, de uma grande disputa que ocorreu entre os semideuses, o grupo de pessoas que controlam o universo, que querem o bem-estar de todos, que produzem tudo que as pessoas precisam, que mexem com a natureza material para que ela dê o seu máximo. Esses são os semideuses. E os asuras. Os asuras são, a tradução aqui é de demônios, os asuras são aquelas pessoas que não têm essa preocupação pelos outros. Eles querem simplesmente administrar a mesma área dos semideuses, mas unicamente em proveito próprio. Eles querem tirar todo o proveito para ele e para seu bando. Eles têm verdadeiras quadrilhas, então eles querem
tirar tudo para o seu próprio benefício. Eles não estão interessados em meio ambiente, em sociedade, eles não estão interessados no ser humano, nada. Tem histórias terríveis das coisas malvadas que eles fizeram. Então, agora eles estão numa guerra, os semideuses estão perdendo. Eles conquistaram muitos planetas. Isso é uma história de guerra nas estrelas mesmo, sabe assim? Então são muitos planetas. E eles ocupavam seus planetas e os planetas foram invadidos por esses seres demoníacos, e esses seres demoníacos estavam tomando toda a direção dos planetas. Os semideuses estavam perdendo na guerra. Então eles se reúnem e aqui o título do capítulo é Os semideuses e os demônios declaram trégua. Então mesmo entre eles havia alguma racionalidade. É momento de trégua. Mesmo que não exista uma paz duradoura, agora é uma experiência de paz. Então eles estão caminhando para isso. Os demônios estavam perdendo. Desculpem, os demônios estavam ganhando na luta, dominando os semideuses. Os semideuses estavam perdendo. Os demônios foram compreensivos e aceitaram a trégua, porque o seu mestre, que é Bali Maharaj, era uma grande personalidade assim, ele era justo. Ele dirigia os demônios porque alguém tinha que dirigir. Se ele não dirigisse, era pior ainda. Então ele tinha que dirigir aquela galera. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa sóbria, digna de todo respeito, consideração e tudo. Apesar dele dar proteção aos demônios, porque alguém tinha que dar proteção e até ter alguma influência sobre eles. Então, Bali Maharaj tinha essa influência. Mas ele próprio não era um demônio. Ele, como pessoa, não era, embora ele tivesse envolvido ali naquilo. Então, foi através dele que houve o diálogo. E eles concluíram o seguinte: vamos bater o oceano de leite, porque é bem interessante, nos universos tem diferentes oceanos. O nosso é de água salgada, mas tem oceano de leite, tem oceano de álcool. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Na Folha de São Paulo, entre o ano 83 e 99, eu não lembro qual ano, mas nós tínhamos um Gurukula, uma escola em Nova Gokula, que é Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E nessa escola tinha um professor que tinha estudado astronomia na universidade. E ele gostava de todo esse assunto. Então tinha um colunista da Folha que sempre escrevia sobre astronomia. E ele sabia o dia que o camarada escrevia e tudo. Então, um dia ele chega para mim com um jornal dizendo assim: escute isso aqui, que o tal colunista, que eu não sei o nome, olhe o que ele escreveu aqui. E ele diz assim: a pesquisa mais recente, com telescópio não sei o que, com sonda não sei o que mais, se descobriu que, não sei onde, eu não vou dizer com termos técnicos para não me comprometer, galáxia, não sei o que, então, e não sei onde que existe um oceano de álcool. Ele disse: isso aqui é o que está no Bhagavata. Ele dizia para mim, completamente entusiasmado, né? Isso aqui é o que está no Bhagavatam. Está dizendo que tem um oceano de álcool. Agora, imagine que a gente não guardou isso, né? Então é uma coisa perdida. Mas eu assim, dou um depoimento aqui diante de Prabhupada e de vocês todos, que realmente surgiu isso com essa informação. Só que é insignificante. Qual a importância para eles de que o oceano seja de álcool, ou de leite, ou de sal? Eles ainda não chegaram lá. Mas nós já temos um livro que fala de um oceano de leite, de um oceano de água salgada, de um oceano de álcool, que fala também desse mesmo oceano de álcool. Então,
para nós aquilo aí é confirmação que o nosso livro, embora não seja aceito pela ciência, tem coisa. Aqui tem coisa. Então, para nós isso é bem significativo. Os demônios e os semideuses estão diante do oceano de leite, pronto para bater o oceano e fazer um iogurte. Como iogurte é feito através da batida do leite originalmente, ele é feito através do leite sendo batido, tem até um instrumento, tipo um pilão com uma corda. E a pessoa faz assim com a corda e bate o leite em determinada velocidade, temperatura, não sei o quê, e o leite se transforma em iogurte. Da mesma forma, eles são seres fora desse planeta, extraplanetários. E eles têm, para nós, para o oceano de leite ali, era, digamos assim, proporcionalmente, eles podiam fazer isso. Então eles escolheram uma montanha, Mandara, de ouro. Imagine, uma montanha de ouro chamada Mandara, Mandarachala. Eles escolheram essa montanha que ficava no oceano de leite, chamaram Vasuki, a cobra, a serpente relacionada com a criação, e usaram a serpente como corda. O difícil era saber quem ia pegar na ponta da cabeça. Eles discutiram isso. Tiveram uma grande celeuma para descobrir quem é que vai ficar do lado da cabeça e quem vai ficar do lado do rabo. Você pega pelo rabo, né? Ou pega pelo pescoço? Bom, tem gente que pega, eu acho que ele pega também. Tem gente que pega essa cobra, o povo da roça de vez em quando faz essas coisas. Então, eles queriam fazer isso, bater o oceano de leite para extrair o néctar, porque no diálogo diplomático que eles tiveram, eles iriam obter o néctar, e quem obtivesse o néctar seria imortal. É o néctar da imortalidade. Então, eles vão fazer isso. Então, aqui o contexto aqui é esse. O primeiro é Shukadeva Goswami falando para Parikshit. Lembram, Parikshit é o imperador renunciado, que tinha acabado de renunciar. Não foi impeachment, foi ele mesmo que renunciou. Então, ele renunciou, estava lá, então esse é o primeiro tempo nessa literatura. O segundo tempo vai falar realmente da guerra, né? Da luta entre eles. Os semideuses estão em guerra e eles pretendem fazer isso. E aí vem a história de que, depois do diálogo da reunião diplomática, o senhor Brahma, o senhor Shiva, ofereceram respeitos e reverências ao Senhor, porque o senhor Vishnu apareceu na discussão. Ele foi convidado para dar a palavra final de toda aquela guerra deles lá. Então agora eles prestam reverências e voltam. O senhor Brahma é o criador das formas para as entidades vivas. Ele não cria as entidades vivas, porque as entidades vivas não são as verdadeiras criaturas. As entidades vivas são almas espirituais. Elas precisam de uma forma, de uma criatura, onde elas possam viver. Mas elas não são. As criaturas não são realmente a identidade última. Nesse ponto há um pouco de diferença da teologia Vaishnava, a teologia védica, para a teologia cristã, que a gente tem mais acessibilidade, né? Então, mais acesso. Então, então, assim, eles tinham essa dificuldade, essa discussão, eles queriam obter o néctar, eles estavam ali reunidos, o senhor Brahma é primeiro ser criado, é ele quem dá as formas para todas as entidades vivas. As entidades vivas entram nas formas que ele cria. Quando o tempo de vida dessas formas chega ao fim, as formas desaparecem, mas
alma espiritual, a diva, a pessoa não morre junto com o corpo, vai para outro corpo, vai para outra situação ou volta para o mundo espiritual. Então, o Senhor Brahma é essa pessoa. O Senhor Shiva é o Senhor do Yoga. É conhecido como o Senhor do Yoga. Embora o Mahayogeshvara seja o próprio Krishna, que é o Senhor de Shiva, dentro explicado na literatura védica. Então, aqui eles oferecem reverências ao Senhor e retornam para as suas moradas. Brahma vai para Brahmaloka, Shiva vai para o seu planeta também, e assim os semideuses se aproximam de Maharaj Bali, é o que o texto diz aqui. Maharaj Bali é o senhor dos demônios, que são mais difíceis de controlar, e ele tem um determinado controle. Então, Maharaj Bali, o último verso diz, o mais célebre rei dos demônios, sabia muito bem quando fazer as pazes e quando lutar. Logo, embora seus comandantes e capitães estivessem agitados, a gente já leu isso, prestes para matar os semideuses, ele diz, não, agora não é hora de luta, agora nós vamos ter uma trégua e vamos fazer uma dinâmica dessa realidade. Vamos bater o oceano de leite, produzir o néctar da imortalidade e quem conseguir beber ganhou a guerra. E vai ser imortal, não vai mais morrer. Aí, essa é a história que está aqui. Aí vem o significado. No significado, o Prabhupada vai falar de etiqueta. E vai falar de algo que está muito longe da nossa realidade. Nós, constantemente, mesmo tendo optado pelo avanço espiritual, pelo autoconhecimento, pela autorrealização, nós não temos nenhuma inclinação para esse tipo de etiqueta que está sendo falado aqui. Grihe Shatrum apipraptam vivashvatam akutobhayam. Ao se dirigirem ao local dos oponentes, os inimigos devem ser recebidos de tal maneira que se esqueçam que há animosidade entre os dois grupos. A primeira coisa que a gente quer é excluir. Se a gente não gosta de alguém, a primeira coisa que a gente quer é dar um pontapé no traseiro dessa pessoa e mandar, vai catar coquinho. Não quero saber de você. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. A gente exclui as pessoas. Exclui o outro. Aqui está se falando de outra história. Aqui está se falando de que se a pessoa... Imagine, chega um inimigo. A gente brigou com o vizinho. Muito comum isso, né? O vizinho chega na nossa porta. Aí a nossa secretária diz, olha, quem está aí é aquele vizinho da confusão de ontem, estacionou na frente da garagem do seu portão. Pois diga a ele que eu não estou em casa. Primeira coisa que diz. Mas aqui não, aqui diz o seguinte, chega na sua casa, agora vai ter que ser recebido como se fosse o próprio Deus Supremo. Vai ser recebido e tratado, porque deve vir alguma da parte dessa pessoa, deve vir alguma informação importante. Senão, por que haveria de vir à minha porta? Então, assim pensa, então recebe, oferece o melhor lugar. Estavam brigando ontem. Agora, oferece o melhor lugar e pergunta, como posso servi-lo? Aí a pessoa vai dizer, eu queria voltar àquele assunto. Pois então, qual a sua percepção a respeito daquele assunto? Daí a pessoa diz, aí outra diz, olha, eu mantenho a minha compreensão sobre aquele assunto. Ninguém deve estacionar o carro na porta do outro. E aí começa a discussão de uma maneira, como hoje está na moda, comunicação não violenta, que temos o Acharya aqui, né? Yamunacharya, comunicação não violenta. Maharaj. Então, esse é a original, esse é o tema da etiqueta original da comunicação não violenta. Mas não, nós estamos treinados pelo paradigma social contemporâneo e temos que lutar pela justiça, temos que lutar por nossos direitos, ainda que tenhamos que cortar a cabeça de nossos irmãos. Essa é a nossa predisposição. Se precisar matar, eu mato. Eu conheço
pessoas que mudaram de lado na política atual e que querem agora ver a morte do outro. Eu conversei com uma pessoa super intelectual e eu disse, mas eu me lembro de você fazendo campanha eleitoral para essa pessoa, esse presidente, esse candidato, que agora você está dizendo que quer ver morto. Como é que você pode dizer que quer ver morto? Aí, claro, né, tem muitos argumentos, mas não entrando na história, o que eu queria era dizer, você que é uma pessoa espiritualista, como é que agora você, por causa de um assunto inteiramente mundano, você quer ver o outro morto? Observem que aqui é outra linha. Aqui nós estamos falando de uma linha que, primeiro, de um universo, de uma história num passado muito antigo, quando semideuses e demônios viviam em universos diferentes e se encontravam para querer conquistar os planetas do universo do outro. Essa é a era original. Mas, no significado, o que Prabhupada diz? Mesmo na época dos Pandavas, que é 5.000 anos atrás, apenas, 5.000 anos atrás, Arjuna, Yudhishthira, Bhimacena e os irmãos Sahadeva e Nakula. Então, essas pessoas são apenas 5.000 anos. Essas pessoas lutavam durante o dia e de noite jogavam xadrez. Já pensou? De noite jogavam xadrez, conversavam, batiam papo, falavam entre si. E a tia, e como é que vai? Tem notícia? Recebeu algum WhatsApp aí da família que ficou lá em Hastinapura? Não, aqui não, a gente não tinha sinal, mas eu tenho sinal, posso aqui fazer para você, facilitar aí para você se comunicar. Ela deve estar preocupada. Imagine que situação, né? Que coisa. Agora, nós estamos vendo aqui apenas 2 tempos. Nessa informação literária, temos apenas 2 tempos. Mas nós temos um outro livro, o Chaitanya Charitamrita, que nos traz para um tempo ainda mais próximo de nós, apenas 500 anos atrás. Apenas 500 anos. Com registros da época das grandes navegações, registro no Museu Histórico de Lisboa, em São Paulo. De Lisboa, eu sei que Lisboa é a capital de Portugal, foi apenas uma do registro em Lisboa de um grande gigante dourado. Eles falam na Índia de um grande gigante dourado. Vasco da Gama planejando o caminho marítimo para as Índias lá, aquela coisa, e eles dizem, mas lá tem um grande gigante dourado. Esse gigante dourado é Chaitanya Mahaprabhu, presume-se, nós achamos que seja Chaitanya Mahaprabhu, porque ele tinha 2,10 metros de altura e era dourado mesmo, a pele dourada, diferente da cor de pele comum das pessoas. Então, essa personalidade de Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos é o próprio Krishna. Ele é o próprio Krishna, ele tem poder absoluto de, com um piscar de olhos, destruir todos os universos. Com seu próprio olhar sobre a Prakriti, a natureza material, ele impregna toda a natureza material com as entidades vivas. Da mesma forma, ele pode, com um piscar de olhos, acabar com tudo. Essa mesma pessoa estava aqui há 500 anos atrás. E ele formou uma equipe, que primeiro, essa equipe se reuniu ocultamente, secretamente, secretamente, falavam, cantavam, tocavam mridanga, tudo secretamente, só para poder fazer o planejamento estratégico de como seria o que eles iriam formar, o movimento Hare Krishna. Eles estavam idealizando o movimento Hare Krishna há 500 anos assim. Um deles era da frente de batalha, ele ia para as ruas cantar, falar, era comunicativo, queria fazer todo mundo, canta aí, é assim e tal. Então Chaitanya disse, vai Nitai, vai para as vilas pregar que cantem os santos nomes. Eles se encontram, ele e a sua turminha, se encontram com
2 irmãos bêbados, que eram pessoas da sociedade, que estavam degradados, pessoas cultas, inteligentes, e com acesso a conhecimento, a tudo, dinheiro, conhecimento, tudo. Pessoa bem privilegiada. 2 irmãos estavam degradados, assim. Ele encontra aquelas 2 pessoas e ele diz, e aí, pessoal, vamos cantar Hare Krishna? Aí um diz, pô, eu não estou acreditando que ele tenha ousadia de vir falar com a gente dessa maneira. Não estou acreditando. Será que é o que eu ouvi mesmo aí, ou Jagai? Aí chamava Jagai e Madai. Aí outro diz, é isso mesmo aí, Madai. Está aqui, ó, na frente da gente. Aí Nityananda dizia, cantem Hare Krishna, cantem Hare Krishna. E, com outros argumentos também. E ele dizia, suma daqui, não estou interessado nisso, cai fora. E Nityananda dizia, eu sei, eu entendo, mas estou pedindo, cante. Ele dizia, sai fora. E pega um caco de garrafa de bebida. A bebida era em garrafa de cerâmica, né? Então, pega um caco de garrafa e atira em Nityananda e corta a cabeça dele. O sangue escorre. O que estava do lado vai correndo avisar para o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya vem como um leão, pronto, e era Krishna, ele é Krishna. Então ele disse, chega, não vou tolerar isso de jeito nenhum. E ele vem pronto, porque Krishna usa uma chakra, Sudarshana chakra, invisível, mas aparece quando ele chama. Então, Chaitanya veio como um leão, com a chakra pronta para cortar a cabeça. E Nityananda agarrou a perna dele e disse, não faça isso, não faça isso. Nessa era de Kali, você não veio para fazer esse tipo de justiça. Você veio para dar compaixão. Você não veio para matar. Senão acabou a humanidade, você vai matar todo mundo. Não tem ninguém muito melhor do que essa dupla aí, não. Aí ele disse, Chaitanya disse, eu só paro se eles cantarem Hare Krishna. Aí o Jagai dizia para o Madai, e aí, Madai, vamos cantar. Aí Madai, tá bom, então vamos cantar. Porque eles entenderam e cantaram Hare Krishna, aceitaram. É histórico isso, é histórico que eles resgataram a sobriedade. Eles eram pessoas cultas, eles não eram ignorantes comuns que precisavam de novas técnicas. Quando Nityananda diz cante Hare Krishna, eles já sabiam o que era o mantra Hare Krishna. Eles precisavam apenas adotar aquela postura. E eles disseram, não estou acreditando que eles querem me envolver agora nesse movimento Hare Krishna. Mas essa é a história. Então, nesses 3 tempos, nós temos uma mensagem em comum. A mensagem que é da paz, da tolerância, da compreensão, da renúncia aos seus interesses particulares para o bem do outro. Não estou falando em termos políticos para o bem social, porque às vezes, para defender o bem social, o bem da comunidade, o bem da sociedade, a gente fica tão agressivo, tão antipático. Vocês ouviram falar que das últimas eleições presidenciais, antes dessa, quantos amigos se separaram por causa da polaridade que havia. Eu ouvi dizer que filhos, irmãos, deixaram de ir comer domingo na casa da mãe, porque faziam parte de grupos diferentes, e a pobre da mãe não era como o Bali Maharaj, não. A pobre da mãe dizia, parem de discutir, não sei o quê, mas não resolveu nada. E eles preferiram não ir mais comer na casa da mãe, só para não se encontrar com os irmão com irmão. Imagine o nível que chegou. Para não matar um ou outro, eles preferiram ficar. Então muitas inimizades ocorreram. Imagine, nenhum tipo de reflexão interna e dizer onde eu devo renunciar. Como eu posso dar um passo atrás em nome do benefício dessa outra pessoa? Eu considero ela como ignorante, mas eu tenho que dar um passo atrás porque a postura dela, ignorante, é tão agressiva que se eu ficar agressivo também não vai ter fim.
Não vai ter fim. Então eu tenho que dar um passo atrás. Eu sei que ela está errada na minha concepção, eu não mudei a minha... Eu compreendo que essa pessoa não está agindo certo. Mas eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ser tolerante, eu tenho que cultivar a paz interna, eu tenho que ser bom, eu tenho que estar no modo da bondade. Por que eu vou entrar na mesma viagem dessa outra personalidade? Aqui tem essa mensagem em 3 tempos. O terceiro tempo fui eu que coloquei. Mas tem do tempo dos semideuses e dos asuras, do tempo dos Pandavas na batalha de Kurukshetra, Pandavas e Kauravas, que é a base do cenário do Bhagavad Gita, e tem o que eu trouxe da história do Sr. Chaitanya com Jagai Madai. Hare Krishna. Passei do limite aí do horário? 6 horas. Nos 3 tempos que o senhor mencionou aí, a gente observa que sempre o resultado que possibilitaria a paz é a compreensão do conhecimento. Sim. No tempo, por exemplo, o néctar da imortalidade é o próprio conhecimento que foi dado por Dhanvantari, né? Então, assim, depois que eles obtiverem o néctar da imortalidade e sabendo que aquilo proporcionaria o fim da guerra, do embate, por que a paz não foi implantada? Natureza. Na natureza deles. Foi uma tentativa de paz que funcionou até certo ponto. É sempre assim, porque é um mundo material. A gente também, por ideologias materiais, a gente sempre está pensando que o ideal acontecerá. E para o ideal acontecer, a gente tem que renunciar a este mundo. A gente tem que renunciar aos apegos materiais. Porque aqui não é lugar do ideal, de tudo, dessa paz ideal. Não é. Aqui é esse lugar. O mundo material é esse lugar de dualidade. E as dualidades se embatem mesmo. Então, nossa tendência é de corrigir o mundo material o tempo inteiro. A gente quer corrigir pela política, a gente quer corrigir por inúmeras metodologias, mas a gente quer sempre corrigir para quê? Para a gente desfrutar da paz dentro desse mundo, do bem bom dentro desse mundo. Não existe tal possibilidade. Olha o que Parikshit Maharaj fez. Ele era um imperador, 30 e poucos anos, gente. No auge da maturidade, da virilidade, da riqueza, tudo. Imagine, herdou um reino próspero, tudo maravilhoso, estava fazendo muito bem. A esposa e ele viviam super bem. O filho, jovem ainda, Janamejaya, adulto jovem, mas era inteligente, educado. Família vivia em paz. Ele cometeu um erro. Ele foi caçar e ficou com sede. E procurou uma cabana, um lugarzinho onde morava, onde tinha alguém, e era um yogi que estava meditando. Um brahmana yógico que estava em meditação e não atendeu ele. Ele bateu palma, ou de casa, ou de casa, ou de casa, e o brahmana lá. Então, ele quando... Aí ele disse assim, imagine, eu sou um imperador, eu estou aqui morrendo de sede, e essa pessoa não pode interromper a sua meditação para poder me dar um copo de água? Ele vai ver. Aí ele olhou, saiu, procurou uma cobra daquelas que você acha, e aí matou a cobra, pegou a cobra, e para agredir o brahmana, foi lá e botou uma guirlanda de cobra. A gente usa uma guirlanda de flores aqui às vezes. Ele colocou uma guirlanda de cobra no brahmana. E o brahmana não viu nada do que estava acontecendo. Estava em outra dimensão. Mas o filho viu. Era um garoto. O filho viu e disse, que atrevido. Como que um kshatriya, que é inferior socialmente a um brahmana, pode fazer isso com um brahmana em estado de meditação? Meu pai não merece isso, eu vou amaldiçoar esse kshatriya. E amaldiçoou. Era um garoto.
Mas a maldição pegou. Pegou e quando o menino informou para ele compreendeu, saiu sem beber água. Imagina, nem valeu a pena, né? Saiu quando o pai desperta diz, como esta cobra morta se materializou no meu peito. Aí o menino disse, o senhor nem sabe. Veio aqui um kshatriya e colocou essa cobra aí no seu pescoço. E eu amaldiçoei ele para morrer em 7 dias. Você fez isso? Você amaldiçoou? Sua maldição pega. Você é menino, mas sua maldição pega. O ambiente aqui é que a verdade predomina. O que você disse vai valer, vai valer. Aí ele vai até o palácio do imperador. O imperador diz, não, eu entendo, mas eu não quero. Eu disse, eu vim para retirar. O imperador diz, não. Eu cometi um erro, eu assumo. E volta e faz, tira toda aquela roupa bacana dele lá comprada no shopping, e larga tudo lá e vai embora, só com roupa interior. E ninguém podia identificá-lo, onde ele andasse, ninguém podia identificá-lo, porque identifica com aquela parafernália toda. Quando tira, não dá para saber quem é. Só lá os grandes sábios que estão em outra dimensão, que entenderam que ele era o rei. Bom, então, não adianta procurar paz nesse mundo. Essa é uma lição. Não adianta procurar paz, adianta tolerar, adianta paciência, adianta autorrealização, adianta autoconhecimento. Adianta isso adianta. Se determinar a não cair nas armadilhas que nos tornam materialistas. Nós, se somos espiritualistas de carteirinha mesmo. É para usar a carteirinha. Na hora que vem a confusão, aqui ó, eu sou espiritualista, não vou entrar em sua armadilha, não vou cair em sua armadilha não. Você não vai me tirar do sério não, porque eu posso quebrar sua cara. Mas eu não vou, porque eu sou espiritualista. Hare Krishna. A gente não pode cair na armadilha. A gente não pode cair em armadilhas. Toda hora vem uma armadilha. Toda hora. E vem em casa. Vem em casa. Vem dentro da casa da gente, vem no lar, na cama de casal da gente, vem armadilhas. Eu não durmo em cama de casal, mas vem armadilhas a todo instante. E a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que estar em transcendência, como o Brahmana da serpente, como os outros como o Shukadeva Goswami, como os outros que estavam reunidos. Nós temos que viver o conhecimento transcendental. Para que ter conhecimento? Para acumular mais um conhecimento? Tudo que a gente estudou de geografia, de história, que a gente nem lembra mais, de tudo, né? Tudo. Seno, cosseno, Deus me livre. Toda aquela história que a gente estudou, né? Fórmulas de física, quantas fórmulas a gente errou, uma besteirinha e teve que ir para recuperação porque esqueceu um detalhe de uma fórmula de matemática, de física. Deus me livre de voltar para a escola. Se eu voltar, não vou entrar na faculdade mais. Bom, então, essa situação é dramática. Esse conhecimento material, a moral material, a política material, a sociologia material, a psicologia material não servem para nada. Nada no que se refere à vida espiritual. No que se refere à vida espiritual é o conhecimento transcendental que nos leva a compreender somos seres iluminados. Não vou deixar que a ignorância de outros encubram a minha iluminação. Eu vou viver a minha iluminação com humildade, com simplicidade. Eu vou viver a minha iluminação. E pronto. E assim, no dia a dia, tem um monte de coisa que a gente vai vivendo com esse espírito. E quando for cair na armadilha, sai rapidinho. E se cair, mais rápido ainda tem que sair. Quando entender, cair, agora eu tenho que sair dessa armadilha o mais rápido possível. E sair. Senão a gente vai viver, quando chegar na hora da morte, a gente está cheio de teorias de toda a natureza. Vai servir para quê? Para que vai servir toda essa teoria? A única coisa que vai servir
é o desapego e o conhecimento transcendental. Aí sim a gente pode viver a experiência de amor por Krishna. Que adianta ter um pouco de amor por Krishna e muita bagagem moral, ética, baseada em valores materialistas mundanos. Afinal, quando chega no portal da morte, não vai servir para nada. Não vai servir só para definir qual a próxima vida. E começar tudo de novo? Começar tudo de novo? Já pensou? A mãe diz, você não vai brincar porque teve nota baixa, você vai estudar. Oh, não. Né? Não vai brincar, não vai sair com seus amigos, não vai sair final de semana, vai ficar estudando. Imagine, tudo isso de novo? Tudo isso de novo? Eu falei só dos meus traumas. Tem outros traumas que não são meus, mas... Tá bem? Bom, vamos parar por aqui. Uma pergunta... Tá bem, eles têm preferência aqui, eles têm preferência. Reverência Maharaj, uma pergunta. Qual seria a habilidade que nós devotos devemos nutrir para lidarmos com essas diferenças no campo da mente, das ideias, e não do ser, da alma? Abraço de João Pessoa. O João Pessoa é o seguinte. É uma honra poder receber receber assim uma pergunta de sua Vossa Excelência. Mas o conhecimento transcendental vai revelar paciência, tolerância e que nos conduzem a manter o foco em Krishna Prema Bhakti. Eu acho que eu brinquei tanto que esqueci o comecinho da pergunta. Pode reler? Qual seria a habilidade que nós devotos devemos nutrir para lidarmos com essas diferenças? É exatamente o serviço ao mestre espiritual, o serviço a Krishna, o serviço devocional a Krishna. A habilidade de manter o foco e não se deixar levar pelas armadilhas do mundo material. E isso, a determinação firme. O Rupa Goswami vai dar no Upadeshamrita conselhos sobre isso. E ele diz, Utsaha Nishchaya Dairyat Tat Karma Pravartana. Então, olha só, ele vai dizer que entusiasmo nós devemos nutrir. Utsaha Nishchaya, paciência, devemos nutrir. Dairyat, devemos nutrir também. Que é determinação firme, manter o foco, como eu estava falando. Tat Karma significa as atividades tradicionalmente prescritas para o caminho. Seguir com segurança epistemológica, com segurança, com conhecimento válido, não especulativo. Não, eu sou um cara bacana, eu renuncio, eu sou espiritualista, eu sou não sei o quê. Não. O que é que os livros dizem? Isso é Tat Karma Pravartana. É seguir o Shastra, seguir o Guru, mestre espiritual tradicional, seguir os sadhus, os devotos bem-sucedidos que já trilharam o caminho da autorrealização espiritual. Sim, Rupa Goswami dá 6 conselhos para garantir o serviço devocional. São coisas que devemos nutrir. Sugiro que você leia isso no Upadeshamrita e estude, incluindo o significado de Prabhupada, você vai obter a melhor resposta para a sua pergunta. Hare Krishna. Muito obrigado, todas as glórias a Srila